Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre eu quero lembrar aos irmãos que além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito em PDF de cada uma das lições semanalmente. E caso os irmãos tenham interesse nesse material adicional, eu estarei deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais que o link vai estar lá. E caso algum irmão prefira receber esses esboços escritos por e-mail, é só informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos anexando este arquivo em PDF e enviando automaticamente toda semana para os irmãos. E eu lembro também, como sempre, aos irmãos, que todos os materiais de apoio que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam assim ser avisados automaticamente quando novos vídeos forem postados. E peço para os irmãos também que compartilhem os nossos materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2017 o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título O Único Deus Verdadeiro e a Criação. Bom, vamos ver então quais são os tópicos que nós estaremos abordando nesta videoaula. Então, primeiro faremos aí a nossa introdução, uma breve introdução. Depois, no primeiro tópico, o único Deus verdadeiro, e nesse tópico teremos 3 subtópicos: o Shema, o monoteísmo e o monoteísmo judaico-cristão. Depois, no segundo tópico, criação versus evolução. E aqui teremos 2 subtópicos, o modelo criacionista e o modelo evolucionista. E o terceiro tópico, a criação. E aqui teremos 3 subtópicos, a criação do universo, a narrativa da criação em Gênesis 1, a criação do ser humano. E por fim teremos aí também uma conclusão. Então este é o conteúdo aí que nós estaremos abordando nesta videoaula. É a mesma sequência de tópicos e subtópicos que os irmãos têm aí na revista desse trimestre. Bom, vamos então aí à nossa introdução. Muito bem, irmãos. Como nós comentamos na primeira videoaula desse trimestre, ou seja, na aula anterior, todo o conteúdo desse trimestre ele é voltado para o estudo das principais doutrinas da fé cristã. Nós comentamos também que cada uma das 13 lições desse trimestre ela está associada aos 16 itens daquela declaração de fé das Assembleias de Deus que foi aprovada recentemente. Tá? E a lição de hoje, não somente a lição de hoje, que é a lição 2, mas também a próxima lição, que é a lição 3, ambas as lições elas estão relacionadas com o segundo item da declaração de fé. Então, se os irmãos olharem aqui no slide, ó, as lições 2 e 3, elas estão associadas com o item 2 da declaração de fé. Tá? Então, a lição de hoje, o único Deus verdadeiro e a criação, tem relação com esse segundo item. E esse segundo item ele diz o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Aí, conforme Deuteronômio 6,4, Mateus 28,19, Marcos 12,29, Gênesis 1,1, Gênesis 2,7, Hebreus 11,3 e Apocalipse 4,11. Então, irmãos, nessa lição, nós vamos estudar sobre alguns pontos desse item aqui, desse item 2 da declaração de fé. Então, nós vamos falar sobre Deus como sendo aí o único Deus, Criador do universo e de todas as coisas, e também como o Criador dos seres humanos. Tá? Nós não vamos falar nesta videoaula sobre a questão das 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós falaremos na próxima aula. Muito bem, avançando então, vamos agora entrar no primeiro tópico, o único Deus verdadeiro.
E no primeiro subtópico aí nós temos o Shema. Então vamos, irmãos, inicialmente entender o que é o Shema. Então vamos lá, está na tela dos irmãos, olha só. Shema. Shema Israel são as duas primeiras palavras da seção da Torá que constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Tá? E essa profissão de fé, irmãos, ela está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos de 4 até o 9. Tá? Mas vamos ver o que nos diz o primeiro desses versículos aí, o versículo 4. Olha só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? Ele é o único Senhor. Então, aqui nós temos a primeira parte da profissão de fé do monoteísmo judaico. Tá? E Shema significa ouvir, ouvir no sentido de obedecer. E reparem numa outra coisa também, que Deuteronômio 6,4, ele termina dizendo que Deus, ele é o único Senhor. Veja que ele é específico, ele não diz que Deus é o Senhor, ele diz que Deus é o único Senhor. Tá? E Jesus, ele também repete essa afirmação lá em Marcos 12, 29. Olha só. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, uma coisa importante aqui é quando nós nos referimos a Deus como sendo único, nós estamos falando sobre o chamado monoteísmo, tá? Que é inclusive o que a gente vai ver no próximo tópico. Então essa parte do Shema, bem simples, bem direta, a gente não vai se aprofundar, tá? Diz respeito às duas primeiras palavras da profissão de fé do monoteísmo judaico que está lá na Torá, e Shema quer dizer literalmente ouvir, obedecer. E lembrando que o primeiro versículo dessa chamada profissão de fé do monoteísmo judaico, ele termina dizendo que Deus é o único Senhor, tá? Ou seja, caracterizando aqui o monoteísmo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, entrando no segundo subtópico, tá? O monoteísmo. Então vamos lá, de forma bem breve e direta. O que é monoteísmo? Monoteísmo ele diz respeito à crença em um único Deus. Ou seja, o monoteísmo ele não crê na existência de outros deuses. Tá? Diferente do chamado politeísmo, que o politeísmo já se refere à crença em vários deuses. Então, se o monoteísmo crê que só existe um, o politeísmo crê que existem vários deuses. Tá? E falando sobre o monoteísmo, as três principais religiões que são monoteístas, elas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tá? Lembrando, irmãos, que o islamismo ele é aquela religião que é seguida pelos muçulmanos, inclusive muito se fala aí na mídia nos dias atuais. E eles têm como seu Deus Alá. Eles creem que só existe um Deus, por isso que é uma religião monoteísta, e eles creem que este Deus único que eles creem é Alá. Tá? Só que a religião islâmica, ela não é bíblica, então nós podemos descartar o islamismo da nossa análise, porque ele não é bíblico, tá? Não é o objetivo hoje aprofundar a respeito do islamismo. Então restam aqui o quê? O judaísmo e o cristianismo. E ambas, né, tanto a religião judaica quanto a religião cristã, elas creem no Deus da Bíblia como o único Deus, como Deus criador de todas as coisas. Agora veja só, irmãos, se ambas creem que Deus é o único, né, que Deus da Bíblia ele é único, então fica aqui uma pergunta. Qual que é a diferença então entre as duas? Entre o judaísmo e o cristianismo? A resposta é simples, irmão. A diferença entre elas não está na crença em um único Deus, até porque as duas são monoteístas. Mas a diferença está onde? Na aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, irmãos, a diferença ela está na questão da salvação. Somente quem crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador tem a salvação. Então é aí que está o ponto fundamental de diferença entre o judaísmo e o cristianismo, ok? Aí tem alguns que podem dizer, mas existem judeus que se converteram ao cristianismo, né? Então tem judeu cristão, tudo bem, mas aí eles
aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. Eu estou falando do judaísmo tradicional. Tá? Então é aí que está a diferença entre os dois. Então não existe diferença em relação a crer no Deus da Bíblia como o único Deus, mas a diferença está em aceitar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo nosso Senhor e Salvador. É aí que está a diferença entre essas duas religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Entrando agora no terceiro subtópico, o monoteísmo judaico-cristão. Irmãos, nós estamos falando aqui da crença em um único Deus, tá? Tanto aí pelos judeus quanto pelos cristãos. Por isso do título, monoteísmo judaico-cristão, ou seja, tanto por judeus quanto por cristãos. E olha só, está na tela dos irmãos, o que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 1 e 2. Olha só. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesses dois versículos é que eles contêm o primeiro mandamento dos judeus. Irmãos, antes de Deus dar os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, ele faz o povo lembrar de quem ele é, e não somente isso, mas faz o povo lembrar também do que ele fez para o povo. Tá? O termo aqui, olha só, falou Deus. Esse termo aqui, essa parte do versículo, deixa bem claro, primeiro, quem foi que proferiu essas palavras. Então, diz, então falou Deus todas essas palavras. Então aqui fica bem claro que foi o próprio Deus que proferiu essas palavras que estão aqui. E depois disso, nós temos aqui, eu sou o Senhor teu Deus. Tá? Então, aqui, Deus, ele se apresenta. Tá? Ele está se apresentando. Reparem aqui que ele diz que ele é o Senhor teu Deus. Tá? Então aqui ele está dizendo quem ele é. E ele está dizendo isso no singular. Eu sou o Senhor, deixando claro que ele é o único Deus. Ele diz que é o Senhor e não, por exemplo, um dos senhores. Tá? Então aqui nós já vemos uma das evidências de que Deus ele é único. E depois ele continua dizendo o seguinte, olha só, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então reparem, irmãos, que além dele se apresentar como único Deus, ele também mostra que ele não é um Deus ausente. Tá? Isso porque ele diz que tirou o povo da terra do Egito. Então ele mostra aqui o que ele fez. E reparem, então, que somente nesses dois versículos, esses dois versículos eles afastam o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, porque aqui Deus deixa claro que ele é o único Deus. Mas não somente isso, ele também afasta a crença do chamado deísmo. Tá? O que é o deísmo, irmãos? O deísmo é aquela crença que diz que Deus existe, ou seja, eles acreditam, quem é adepto dessa crença acredita que Deus existe, só que entendem que Deus ele é um Deus ausente, ele é um Deus que não interfere na história humana. Mas o versículo ele é bem claro quando ele mostra que Deus ele não é ausente. Tanto que ele falou, olha, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então joga por terra o deísmo também. Então nesses dois versículos caem por terra o politeísmo, a crença em vários deuses, e também o deísmo, que acredita que acredita que Deus existe, mas que ele não interfere na história humana. Tá? Então, ou seja, essas duas crenças elas caem por terra. Deus, ele não somente intervém no curso da história, como ele também tem por objetivo tirar o povo da escravidão. É isso que o versículo está nos dizendo também. E da mesma forma, irmãos, que Deus ele libertou o povo da escravidão do Egito e que ele tem o direito, né, obviamente, do senhorio sobre este povo, Cristo ele também nos libertou da escravidão do
pecado. E por isso ele também se tornou Senhor absoluto da nossa vida. Tá? Então essa é a mensagem que nós temos aí nesses 2 primeiros versículos, que caracterizam o primeiro mandamento dos judeus. Muito bem. Depois de se apresentar, Deus ele continua agora, né, falando aí no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, vamos lá. Deus, ele tinha se apresentado, como nós vimos, como o único Deus. Mas reparem, irmãos, que nesse versículo agora, no versículo 3, ele é explícito, tá? Dizendo que o povo não deveria ter outros deuses. Isso, irmãos, porque muitos, naquela ocasião, eles adoravam o Deus único, o Deus verdadeiro, mas eles também prestavam cultos a outras divindades. Tá? Por quê? Aqui nós temos um ponto interessante, que o monoteísmo era algo meio que inusitado naquela época, tá? Uma vez que boa parte das nações elas eram politeístas, então era algo diferente falar de monoteísmo, falar de um único Deus para eles. Né? E, na atualidade, irmãos, existem também muitos que acreditam, né, que creem que o nosso Deus ele é único, mas eles acabam é, criando outros deuses nas suas vidas. Tem pessoas que mesmo sem perceber acabam adorando outros deuses também, não somente o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, criou os céus e criou a terra. Então vamos lá. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então nós temos nesse mandamento praticamente toda a base de toda a lei. Tá? Trata-se aí de um mandamento que ele é fundamental para o relacionamento entre Deus e o homem. Então Deus, ele se apresenta como único e ele também exige aqui exclusividade. Ou seja, o povo deveria ser leal a ele. Então esse mandamento ele diz respeito à adoração única e exclusiva ao Senhor. Tá? Então, adoração única e exclusiva. Lembrando aos irmãos, a gente não vai aprofundar muito, mas que adorar a Deus, diferente do que alguns imaginam, não é simplesmente, por exemplo, fechar os olhos durante um culto, durante um louvor e cantar junto, por exemplo. Isso também pode ser uma bênção, não estou descaracterizando isso, não estou dizendo que não é bom. Tá? Mas a adoração ela é diferente disso. Adoração significa amor extremo. E adorar a Deus é reconhecê-lo como Senhor, é se submeter à sua vontade, é viver uma vida que o agrada. E 3 virtudes, irmãos, são necessárias para se adorar verdadeiramente a Deus. Olha que interessante isso. 3 virtudes são necessárias. Que virtudes são essas? A fé, a esperança e o amor. Tá? A fé no que se refere aí, obviamente, a crer em Deus, né, para poder agradá-lo. Né? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Esperança, né, no que diz respeito a esperar nele, lembrando que esperança o que é? Esperança é aquela espera baseada na possibilidade que ocorra aquilo que nós desejamos. Tá? E o amor que é o principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Então essas três virtudes elas são necessárias para se adorar efetivamente a Deus. E nós falamos um pouco, voltando um pouquinho agora, sobre politeísmo, sobre o deísmo, tá? Cabe comentar aqui que existe também a chamada monolatria, tá? É importante entender isso aqui, irmãos. A monolatria ela é diferente do monoteísmo. Como nós já comentamos, o monoteísmo é a crença em um único Deus. Já a monolatria, ela crê que existem vários deuses, apesar deles adorarem somente um Deus. Tá? Então, enfim, são coisas diferentes. O monoteísmo crê que existe um único Deus. A monolatria crê que existem vários deuses, mas adora ao único Deus. Tá?
Então, isso significa que nós não devemos ser adeptos da monolatria, apesar de muitos cristãos, né, acreditarem também em outros deuses, mesmo dizendo que adoram somente a Deus. Isso é errado, irmãos. A Bíblia é clara. O Senhor é o nosso único Deus, ou seja, não existe outro Deus. E dentro desse contexto, nós temos aqui dois versículos na tela dos irmãos, tá? No primeiro, em Isaías 45:5, o próprio Deus diz que não existe outro além dele. E no segundo, que é 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6, fala sobre a crença cristã no único Deus. Então, rapidamente, Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu me não conheças. Então, aqui Deus declarando que ele é único. Em 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Aqui está falando da fé cristã. O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então aqui nós temos aí dois versículos dentro desse contexto aqui. Bom, vamos aí agora entrar no segundo tópico, onde nós falaremos sobre a criação versus evolução. E no primeiro subtópico, nós temos aqui o modelo criacionista. Tá? Então, irmãos, como diz aí o pastor Ezequiel Soares, está na revista, o criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo, a da vida, o resultado de um ato criador intencional. Tá? Mas, enfim, o criacionismo bíblico. O que é o criacionismo bíblico? É doutrina segundo a qual Deus criou, a partir de sua palavra, tudo quanto existe: os céus, a terra, os reinos vegetal e animal e, finalmente, o ser humano. Tá? Então, está aí na tela dos irmãos. E nós cremos exatamente nisso, no criacionismo. Nós cremos no criacionismo bíblico. Tá? E não se preocupem com esse ponto agora. No terceiro tópico, nós vamos nos aprofundar mais nessa questão da criação, porque aqui diz doutrina segundo a qual Deus criou. Tá? Então, não vamos falar sobre isso agora, porque no terceiro tópico ele é um tópico voltado totalmente para essa parte da criação. E o criacionismo, ele se fundamenta, tá? Ele tem três fundamentos. Ele se fundamenta, primeiramente, na própria Bíblia Sagrada. Tá? Por quê? Porque a Bíblia ela relata sobre o processo da criação, e além do relato da criação, lá em Gênesis 1, nós podemos mencionar aqui outras passagens que falam sobre a criação também. Existem várias passagens bíblicas que falam, que comprovam essa questão da criação. Mas como exemplo nós podemos mencionar aí Salmos 33:9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E podemos mencionar também Apocalipse 4:11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Tá? Então nós temos aí alguns exemplos que falam sobre isso. Então, o criacionismo ele se fundamenta primeiramente na Bíblia Sagrada. E, além disso, ele se fundamenta também no testemunho da própria criação. Tá? Como diz o pastor Claudio Honor de Andrade, num outro estudo aí que ele foi comentarista, que o criacionismo ele se fundamenta na manifestação silenciosa da natureza. Então, ou seja, tudo que nós vemos na natureza, por exemplo, são provas do poder criativo de Deus. Tá? Nesse contexto, nós podemos mencionar em Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. De que forma? Pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então, ou seja, existe a fundamentação do criacionismo através do testemunho da própria criação. Se entende esse poder, essa divindade
de Deus de forma muito clara, como diz o versículo, vendo pelas coisas que estão criadas. Então, a própria criação já é uma prova deste modelo criacionista, tá? Uma prova disso. Então, o criacionismo ele se fundamenta na Bíblia Sagrada, no testemunho da própria criação e também nas observações e nos estudos que são feitos, por exemplo, em relação à própria natureza em si. Muito bem, avançando, nós falamos sobre o modelo criacionista, agora nós vamos falar de forma breve sobre o modelo evolucionista, tá? Que é aí o segundo subtópico. Então vamos ver aqui alguns fatos sobre o chamado evolucionismo, está na tela dos irmãos, olha só. É uma teoria que defende o processo de evolução, seria diferente do criacionismo que defende a criação. Aqui ele defende o processo de evolução das espécies, de seres vivos, através de modificações lentas e progressivas, consoantes ao ambiente em que habitam. Um de seus maiores nomes foi Charles Darwin, que criou ali o darwinismo, né? A sua doutrina, ou seja, a doutrina de Charles Darwin, diz que os ambientes selecionam os organismos mais adequados para habitar em determinado lugar. Isso daí Darwin chamou de seleção natural, tá? Então são aí algumas informações sobre o evolucionismo, mas na prática, né, olhando de uma forma mais direta. Tá? Na prática, olha só, evolucionismo é a teoria oposta ao criacionismo. Tá? Por quê? Porque ela não admite, aí como está na tela dos irmãos, a participação de um Deus, a participação de um ser divino, a participação de uma entidade divina na criação, principalmente das espécies, dos seres vivos que existem aí na Terra. Eles não admitem isso. Então, o criacionismo, ele diz que tudo foi criado por Deus. Já o evolucionismo não admite a participação de Deus nessa questão toda. Então, são opostos, o criacionismo e o evolucionismo. Então, recapitulando, ele não admite, o evolucionismo, a ideia de um Deus que criou todas as coisas e que criou também todos os seres vivos. Então, é exatamente o oposto daquilo que nós acreditamos, como nós vimos no subtópico anterior. Eu não vou me aprofundar muito, mas tem todas as teorias deles, do Big Bang, da explosão que originou todas as coisas, enfim. Não vou me aprofundar muito em questões de comparação também entre esses dois modelos, porque não é o propósito assim se aprofundar muito nisso. A gente está querendo falar aqui do único Deus verdadeiro e falar bastante da criação. Então não vou me aprofundar nisso, mas se os irmãos quiserem saber um pouco mais sobre essa questão da criação e da evolução, uma comparação, tem um artigo muito bom escrito pelo pastor Silas Malafaia, que pode ser encontrado aí nesse link que está na tela dos irmãos, tá? Ele fala, inclusive, né, sobre teorias que respaldam o criacionismo. Ele fala sobre a biogênese, fala sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica, fala da lei da causa e efeito, e colocando tanto o criacionismo quanto o evolucionismo em cima dessas teorias, né, da biogênese, da lei da termodinâmica, a primeira e a segunda lei, e da lei da causa e efeito. Então, um artigo assim muito interessante. Aí depois os irmãos podem acessar e meditar com calma. Tá? Eu vou até colocar esse artigo no esboço também desta lição de hoje, obviamente fazendo menção à autoria dele, enfim, e ao site também. Então aqui os irmãos podem encontrar mais material. Mas vamos avançar para o ponto mais importante, um dos pontos importantes dessa aula, que é o terceiro tópico, que fala da criação. E o primeiro subtópico é a criação do universo. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz em Hebreus 11:3. Olha só. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então veja que o versículo ele começa dizendo o quê? Pela fé. Tá? Então, nós compreendemos essa verdade. Que verdade que é essa? Que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Nós compreendemos essa verdade de que forma? Pela fé. E não pelo fato de nós termos, por exemplo, visto isso acontecer. É aí que entra a fé.
Se nós tivéssemos visto isso acontecendo, a gente não precisaria ter fé para acreditar. Mas apesar de não termos visto, nós acreditamos. Então isso é a fé. Tá? Nós cremos aí com base no que nós vemos, no que nós lemos na Bíblia Sagrada e também no nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, através disso, nós compreendemos a forma com que os mundos, com que tudo foi criado. Depois, continuando, diz, entendemos, né, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, nós temos aqui, entre aspas, a matéria-prima da criação, a palavra de Deus. Tá? Depois nós vamos ver num outro subtópico, quando a gente for falar sobre a criação do ser humano, que ali a matéria-prima foi outra. Mas, enfim, nós não chegamos lá ainda. Então, aqui nós estamos meditando em Hebreus 11:3, tá? Que diz que pela palavra foram criados o quê? Os mundos. Então, nós temos aqui a matéria-prima da criação, que é a palavra de Deus. E olha só que interessante, o versículo termina dizendo, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tá? Então, isso significa, irmãos, que aquilo que é visto foi feito daquilo que não se vê. Em outras palavras, irmãos, tudo que Deus criou não foi através de materiais já existentes, de materiais visíveis. Tá? É aí que está a questão da criação mesmo. Ele não fez, ele criou. Tá? São coisas diferentes. Tá? E tudo que existe, os céus, a terra, os reinos vegetal e animal e finalmente o ser humano, tudo foi criado por Deus. Tá? E Deus, ele criou tudo o que existe com, vamos dizer assim, 3 principais objetivos. Tá? O primeiro deles é mostrar que ele é o criador de todas as coisas, tá? Que pelo poder da sua palavra tudo foi criado. Então, esse é um dos objetivos, mostrar que ele é o criador de todas as coisas. Um outro objetivo, demonstrar que, pelo fato dele ser o criador, dele ter criado todas as coisas, tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Inclusive nós pertencemos a ele também. Glórias a Deus por isso. E um terceiro objetivo é para que nós venhamos a adorá-lo como Criador e como Senhor também. Tá? Então tá aí os objetivos. Né? Deus criou todas as coisas com esses principais, não são os únicos, mas os principais objetivos. Tá? Avançando agora para o segundo subtópico, a narrativa da criação em Gênesis 1. Então nós vamos falar agora sobre essa narrativa, né, da criação que nós vemos lá no capítulo 1 do livro do Gênesis. Então, como todos os irmãos sabem, a criação, conforme Gênesis 1, ela se deu em 6 dias. Tá? 6 dias, sendo que a Bíblia diz que no 7º dia o Senhor descansou. Nós vamos meditar também nessa questão do descanso. Tá? Então, nós iremos falar sobre esses dias da criação. Mas antes disso, eu quero lembrar aos irmãos que a palavra dia, que é usada lá em Gênesis, na narrativa da criação, ela não se refere ao dia como nós conhecemos, ou seja, ela não se refere ao período de 24 horas do dia como nós conhecemos hoje. Por quê? Porque o período de 24 horas, conforme nós conhecemos, ele tem por base aquele giro da Terra em torno de si mesma em relação ao Sol. Só que os irmãos sabem que o Sol ele foi criado no 4º dia. Então, o termo dia, na narrativa da criação, ele não é o mesmo dia que nós conhecemos hoje, mas ele se refere a um período indeterminado de tempo. Tá? Mas muito bem, irmãos, a sequência da criação ela foi a seguinte. Né? Então, a Bíblia diz lá em Gênesis 1 que Deus criou no princípio os céus e a terra. E a partir daí ele começa a descrever os dias da criação. Então, no primeiro dia, houve a criação da luz. Né? Deus ele chamou a luz de dia e chamou a escuridão de noite. Tá? Está lá em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 a 5. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, houve a criação do firmamento. Tá? O que é isso, irmãos? Aqui se refere à atmosfera que foi colocada entre a água na terra e entre as nuvens. Tá? Deus ele chamou essa expansão
de céus. Ele chamou de céus, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, nos versículos 6 até o versículo 8. No terceiro dia, houve aí a criação da terra seca e também das plantas. Né? E a Bíblia diz que Deus chamou a parte seca de terra e chamou as águas também de mares. E depois ele ordenou que a terra ela produzisse as plantas, tá? Conforme está lá nos versículos de 9 a 13 de Gênesis 1. Depois, no quarto dia houve a criação dos chamados lumiares. Tá? O que são os lumiares? A gente está falando aqui do Sol, da Lua e das estrelas, conforme os versículos 14 a 19 também de Gênesis 1. No quinto dia, houve aí a criação dos peixes e também das aves. Né? E a Bíblia fala de todos os seres marinhos e de todas as espécies de aves, conforme os versículos 20 a 23, ainda do capítulo 1. E no sexto dia, houve a criação de todos os animais terrestres e também do ser humano, conforme os versículos 24 a 31. E no próximo subtópico nós vamos falar de forma bastante detalhada sobre essa criação do ser humano. Tá? Mas agora, irmãos, reparem que interessante. Nos 4 primeiros dias, né, onde foi criada a luz, o firmamento, a terra seca e as plantas e os lumiares, nos 4 primeiros dias, Deus, ele colocou em ordem a sua criação. E no quinto e no sexto dias, Deus ele deu vida à criação. Reparem então, irmãos, que somente depois de existirem condições de sobrevivência que os seres humanos, que os seres vivos, melhor dizendo, que os animais também foram criados ali, que os seres vivos, eles foram criados. Só depois que tinha condições para eles viverem. Então, nós vemos aqui que tudo o que Deus faz é perfeito, tá? E glórias a Deus por isso. E a Bíblia nos diz, lá conforme Gênesis, agora no capítulo 2, nos 3 primeiros versículos, que Deus, ele descansou no sétimo dia, e não somente descansou, mas também abençoou o sétimo dia. Ou seja, irmãos, Deus aqui, ele termina a criação e declara ela boa, tá? Então, cabe aqui, irmãos, comentar que esse descanso de Deus, no original, ele é um sinônimo de cessar de criar. Ou seja, irmãos, está se referindo aqui à obra concluída e não a algum tipo de ociosidade de Deus, por exemplo. Até porque a Bíblia, ela nos diz que Deus ele não se cansa. A confirmação disso está lá em Isaías 40, 28. Olha só. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Se fatiga, melhor dizendo. Então aqui nós vemos que ele não se cansa. Então quando diz que ele descansou, significa que ele cessou de criar, ele parou de criar, ele finalizou a criação. Então essa é a narrativa aí da criação que nós temos em Gênesis no capítulo 1. Bom, avançando agora para o terceiro subtópico, a criação do ser humano. Então, primeiramente, irmãos, em termos aí de cronologia, é importante os irmãos saberem que a narrativa que tem lá em Gênesis no capítulo 2, nos versículos de 4 a 25, ela se deu cronologicamente entre os versículos 27 e 28 do capítulo 1. Então, se a gente fosse olhar em termos de cronologia, essa era a sequência. Gênesis 1, 27, depois Gênesis 2, de 4 a 25, depois Gênesis 1, 28, tá? E como nós vimos no slide anterior, o ser humano ele foi criado, melhor dizendo, no sexto dia, tá? No sexto dia da criação. E aí nós temos aqui algumas curiosidades, tá? Apenas para constar para os irmãos. Adão, alguns pensam que é nome próprio, né? Na verdade, Adão significa ser humano, significa homem, significa humanidade. Tá?
Que mais? Eva, né, em hebraico, significa doador de vida, e terra, né, significa Adamá, que soa parecido com Adão em hebraico. Eu estou colocando aqui a terra porque ele foi criado, o homem foi criado do pó da terra. E quando fala sobre a criação do ser humano, é importante saber que o homem ele é o único ser criado por Deus que ele é moral e ele também é sexuado. Os anjos foram criados por Deus, eles são morais também, só que eles são assexuados. E os animais, eles também são sexuados, só que eles não têm moralidade. Tá? E outra coisa importante saber, o homem ele foi criado inteligente e ele foi criado também adulto. E não uma criança que foi crescendo, que foi se desenvolvendo, mas ele já foi criado adulto. Tá? E sobre a criação do homem, olha só o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então vamos meditar um pouco, irmãos, nesses versículos. Então reparem aqui que Deus, ele diz o seguinte, olha, façamos. Ou seja, irmãos, o homem, ele é distintivo, ele é distinto de todos os demais seres vivos da face da terra. Porque ao invés de simplesmente mandar que o homem fosse feito como os demais seres, houve uma deliberação. O que é deliberação, irmãos? É uma tomada de decisão após pensar, após analisar, após refletir. Então houve ali uma deliberação divina para que tal criação ela se fizesse. Houve como uma reunião, como se fosse uma reunião solene entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que houvesse essa deliberação. Tá? Então, o homem ele não surgiu de um processo evolutivo, combatendo aqui novamente o evolucionismo, mas sim de um ato criativo. Tá? Então, por isso que é façamos, ou seja, estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os versículos dizem também que o homem foi feito à imagem, conforme a semelhança de Deus. Tá? E os irmãos sabem, quando a gente fala de imagem, a gente está falando da parte exterior, da parte visível. Mas, quando a gente fala de semelhança, a gente está se referindo à parte interior, ou seja, relativa ao caráter. Tá? O homem ele tinha um caráter semelhante, não igual, mas semelhante ao de Deus em alguns aspectos. Naquela ocasião, por exemplo, ele não tinha pecado, a questão da sabedoria, ele tinha um coração amoroso, enfim. E ele também tinha uma coisa importante, o poder de decisão para fazer aquilo que era certo. Né? Só que após o pecado, o que aconteceu? Essa semelhança moral, ela deixou de existir. A semelhança moral, ela foi desvirtuada. Só que nós precisamos nos lembrar que na redenção, todos os crentes, todos os salvos, eles serão renovados segundo a semelhança moral original que existiu. Tá? Então houve essa questão da semelhança ser desvirtuada por causa do pecado, mas na redenção ela vai ser renovada como ela era aí originalmente. Bem, avançando agora em Gênesis 2:7, olha só o que a Bíblia nos diz, tá? Nós vamos meditar um pouco nesse versículo agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tá? Então nós vamos meditar um pouco nesse versículo também. Então olha só, Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então aqui nós temos, irmãos, alguns fatos, tá? Então vamos lá. Diferente do restante da criação, a matéria-prima para a criação do homem foi o quê? Foi o pó da terra. Tá? As outras criaturas que foram feitas, elas não tiveram como matéria-prima o pó da terra. E conforme nós já comentamos, o homem ele não surgiu de um processo evolutivo, mas tratou-se de um ato criativo de Deus. E como nós comentamos também,
o ser humano ele não foi criado como um bebê. Ele foi criado já adulto e também inteligente. Tá? Então, nós vemos aqui que o Senhor ele formou o homem, é um ato criativo de Deus. Tá? Deus ele formou o homem e o inimigo ele sempre atuou para tentar distorcer essa verdade, para tentar fazer com que as pessoas não acreditem nisso. Tá? Olha só, no passado, ele usou como estratégia para desvirtuar, para distorcer essa verdade, ele usava o quê? A mitologia, né, ensinando aí outros tipos de origem para o homem. No tempo presente, o que ele usa? Ele usa a falsa ciência, que nós estamos falando mais especificamente sobre o evolucionismo lá de Darwin. Então ele usa isso para tentar distorcer essa verdade acerca da criação do ser humano, que é obra de Deus, que é obra do Senhor. E no futuro, aí ele não vai precisar usar nem mito, nem falsa ciência, mas vai ser uma mentira direta, né, uma mentira sistemática ali do próprio anticristo. Tá? Mas enfim, continuando aí a análise do versículo, Deus ele soprou em seus narizes o fôlego de vida. Tá? Então, esse sopro, né, vamos dizer assim, nas narinas do homem é o quê? É o espírito do homem, tá? É o elemento que faz a ligação entre o homem e Deus, tá? Então esse é o fôlego de vida. E o versículo termina dizendo que o homem foi feito alma vivente, tá? Isso, irmãos, significa que o homem ele tem personalidade, tem intelecto, vontade, enfim. Mas reparem que o versículo diz que ele foi feito alma vivente. É vivente porque a alma ela terá vida para sempre, tá? Ela terá vida eterna, ou seja, nós possuímos uma alma que ela é imortal. Ela é imortal. E nós temos a liberdade de escolher onde que vai acontecer essa eternidade, uma vez que a alma é imortal, ou na Nova Jerusalém, ou no lago de fogo e enxofre. Inclusive, essa não é a única, mas é uma das principais missões que nós temos aqui na Terra, escolher onde é que nós queremos passar a eternidade. E fica aqui uma pergunta, irmãos. Nós vimos aqui como que o homem foi criado por Deus, né, como foi este processo, mas aí cabe uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual era a missão do homem? Será que Deus fez o homem sem propósito nenhum? Então, qual era a missão do homem? Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Tá? Então, nós temos aqui a primeira missão do homem, que é o quê? Governar a terra. Então, essa é a missão que está aqui implícita em Gênesis 1, 26. E olha só agora Gênesis 2,15, o que diz? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, a segunda missão do homem era o quê? Cultivar o solo e guardar o jardim. Tá? Então, essa aqui é a segunda missão. E o homem, é bom saber, é importante saber, que ele foi criado para ser um mordomo. Tá? O que é mordomo? Mordomo é aquele que toma conta daquilo que não lhe pertence. O homem ele foi criado para ser um mordomo, para ser um servo também que tivesse predominância, que tivesse supremacia sobre toda a criatura terrena. E também para ser um administrador de tudo quanto Deus criou aí sobre a face da terra. Então, o homem foi criado para isso também. Ainda sobre a criação do ser humano, vamos ver o que a Bíblia nos diz, mas agora sobre a criação da mulher, lá em Gênesis capítulo 2, nos versículos 18, 21 e 22. Olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão.
Então, na primeira parte dos versículos aqui, irmãos, nós temos: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Então, aqui nós vemos que Deus ele não queria que o homem ele vivesse só. Então, ele criou a mulher. Tá? Ele criou a mulher. E olha só, irmãos, temos alguns pontos muito interessantes aqui. Vejam só. Primeiro diz o seguinte, que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Então nós vemos aqui que Deus ele foi, assim, numa analogia, vamos dizer assim, com a medicina. Nós sabemos que Deus ele tá muito acima disso, mas se fosse fazer uma analogia pura e simples, nós vemos aqui que Deus ele foi o primeiro anestesista. Né? Ele anestesiou Adão antes de criar a mulher. Outra coisa que o versículo diz: tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então, ainda sobre uma perspectiva de análise aí, comparação com a medicina, Deus ele foi também o primeiro cirurgião, inclusive cirurgião plástico, porque diz que ele tomou uma das costelas, mas depois ele preencheu aquilo ali com carne, tá? Então ele foi também o primeiro cirurgião. E depois ele disse: e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher. Então Deus, além de ter sido o primeiro anestesista, o primeiro cirurgião, cirurgião plástico, ele foi também o primeiro geneticista. Tá? Ele formou a mulher. A gente está falando aqui de engenharia genética. Olha só que interessante isso, irmãos. Mas enfim, Deus ele criou a mulher, como dizem os versículos que foram lidos, para ela ser uma adjutora, tá, irmãos? Adjutora significa aquela que ajuda, aquela que auxilia, aquela que corresponde, tá? Então, enfim, é para isso que Deus criou a mulher, apesar de muitas mulheres não quererem mais assumir essa missão, este papel, mas enfim. Em outro ponto importante, irmãos, a mulher foi feita por causa do homem, mas não o homem por causa da mulher. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Tá? E, infelizmente, irmãos, esse propósito divino dado aí à mulher, ela tem se perdido em muitos lares, onde a mulher ela deixa de ser adjutora, ignorando assim a vontade de Deus. Tá? Então, as questões seculares aí têm feito com que muitas mulheres elas negligenciem esse papel importante. Mas enfim, nós vimos aí então como é que foi o processo criativo do homem e da mulher, ou seja, o processo criativo do ser humano. E na última lição desse trimestre, na lição 13, aí, querendo Deus, nós voltaremos a falar sobre a formação do ser humano, nós falaremos também sobre o casamento aí nos moldes bíblicos, e nós vamos falar também sobre a família. Então vai ser uma aula assim, bastante importante, principalmente numa época em que o conceito de família tradicional e à luz da Bíblia está sendo muito atacado, muito deturpado, né, por uma série de questões aí, mas nós vamos falar sobre isso na lição de número 13. Muito bem, vamos agora à nossa conclusão. Nessa conclusão aqui eu descrevo exatamente as palavras do teólogo Stanley Orton, que são muito interessantes dentro do que a gente viu. Olha só, abre aspas. Nossa maneira de compreender a Deus não deve basear-se em pressuposições a respeito dele, ou em como gostaríamos que ele fosse. Pelo contrário, devemos crer no Deus que existe e que optou por se revelar a nós através das Escrituras. O ser humano tende a criar falsos deuses, nos quais é fácil crer, deuses que se conformam com o modo de viver e com a natureza pecaminosa do homem. Então aqui não precisa nem comentar muito, né? Nós vemos que de hoje em dia as pessoas criam deuses que não é o Deus que nós cremos na Bíblia. Criam deuses conforme suas próprias vontades, seus desejos da carne, um Deus que é conivente com tudo. Eles criam um Deus, eles creem num Deus que permite que façam tudo, um Deus que não exige nenhum tipo de renúncia, de obediência, enfim, em outras palavras, o que a gente tira de lição aqui, uma das lições que a gente tira dessa afirmação de Stanley Orton, é que a nossa vida ela tem que ser moldada de acordo com a palavra de Deus e não o contrário. Né? Porque, infelizmente, muitos
são aqueles que querem moldar a palavra de Deus ao seu jeito de viver. E, na verdade, eu tenho que moldar o meu jeito de viver conforme a palavra de Deus. Bom, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.